Hoje vamos falar de morangueiros e de morangos, que é talvez das plantas que as pessoas mais gostam de cultivar em casa. E quando começam a querer cultivar alguns alimentos, escolhem muitas vezes começar pelos morangueiros, que são fáceis e dá muito gosto colher os morangos para comermos. O morangueiro é uma planta perene e nós conseguimos muitas vezes que ele dê morangos 3, 4 anos seguidos. Temos que ter alguns cuidados. E quando vamos escolher os nossos morangueiros, devemos ter o cuidado de escolher variedades que sejam remontantes, que vem da palavra francesa remontant, que significa que é uma planta que vai frutificar, portanto vai florir e frutificar várias vezes no mesmo ano. Porque senão, o que é que acontece? Há aqueles morangueiros que só produzem uma vez por ano e, portanto, nós temos os morangos só numa altura do ano. Com estas variedades que são remontantes, nós conseguimos ter frutificação e floração prolongada ao longo de mais tempo. Depois, há várias maneiras de nós plantarmos e de nós cultivarmos os nossos morangueiros. Se já temos morangueiros nossos, na altura em que os vamos limpar, que eu vou explicar depois, que é a seguir à frutificação, portanto no outono, aproveitamos e tiramos os estolhos, portanto aqueles ramos maiores que saem da planta-mãe, e vamos propagar e temos morangueiros novos. Mas se não temos, é importante comprarmos as plantinhas e vamos plantá-las, como eu vou fazer aqui numa floreira. Neste caso vou fazer numa floreira, pode ser em vaso ou pode ser no terreno. E que cuidados é que nós temos que ter? Eles são fáceis de cultivar em casa, porquê? Porque eles precisam de pouca quantidade de substrato, ou seja, uma floreira deste tamanho, 30, 40 litros, chega perfeitamente para que as plantas se desenvolvam em boas condições. 30, 40 litros até é demais, esta deve ter para aí 20, nem tem mais do que isso. Também tem a ver com a quantidade de morangueiros que queremos cultivar. Eu também aconselho que não cultivemos só um, porque senão só conseguimos colher 2 ou 3 morangos, não é? Isto aplica-se um bocadinho para todas as hortícolas que nós vamos cultivar. Se só cultivarmos uma coisa de cada, depois acabamos por não usufruir. Portanto, uma floreira em que eu consiga ter 3 ou 4 pés de morangueiros é o ideal, e depois posso ter até mais do que uma floreira. Depois, o que é importante? A drenagem. Os morangos não aguentam estar encharcados, aliás, quase nenhuma planta aguenta estar encharcada. Portanto, a floreira tem que ser furada e eu vou ter que fazer uma camada drenante com argila expandida e com o geotêxtil para garantir que, mesmo que eu regue demais, mesmo que chova muito, as raízes nunca vão ficar em contacto com a água e não vão apodrecer. E depois, muito importante, um substrato. Eu vou utilizar um substrato para hortícolas já fertilizado, que me garante que durante 3 meses eu não vou ter que me preocupar com a fertilização dos meus morangueiros. São de facto uma planta que, como precisa de frutificar, nós queremos que ela dê muita flor e muito fruto, vai precisar de ter uma adubação que lhe garanta isso, e por isso este substrato já garante isso, e ao fim destes 3 meses tenho que lhe aplicar um adubo. Depois, não menos importante, a cobertura do solo. Devemos colocar sempre uma cobertura de solo. Eu vou depois mostrar como é que se faz, que é muito simples. Porquê? Porque os morangos não gostam de estar em contacto com a terra, com o substrato. Eles chamam-se strawberry em inglês, straw de palha, que significa, e berry, não é, de baga, que são uma planta que gosta de ser cultivada em palha, ou seja, antigamente punha-se a palha, agora é mais difícil de encontrarmos palha, mas temos a casca de pinheiro que faz as mesmas vezes. Portanto, por cima vamos colocar uma camada de casca de pinheiro e as folhas e os frutos dos morangueiros não vão ficar em contacto diretamente com o substrato. O que é benéfico por várias razões. Conserva a umidade, evita o crescimento de infestantes, e também há muitos agentes patogénicos que estão no substrato e que assim não passam tão facilmente para os nossos morangueiros e não ficam doentes com tanta facilidade. Depois, convém, no mesmo sítio onde estamos a cultivar os nossos morangos, ter algumas plantas para lhes fazerem companhia, não é? Algumas plantas companheiras que os ajudem a quê? Que os ajudem a afastar as pragas e que os ajudem a chamar os insetos polinizadores. Como, por exemplo, o quê? Aqui os nossos cravos túnicos, não é? Que são, assim, verdadeiros heliportos para os insetos aterrarem aqui e serem chamados aqui para polinizar os nossos morangos, porque sempre que há fruta, nós precisamos, antes de ter uma polinização, e portanto para ter morangueiros, precisamos de ter polinizadores por perto. E depois plantas, por exemplo, como a erva cidreira, como o manjericão, ou como o tomilho, ou como o cebolinho, que também ajudam a afastar algumas pragas, e todo este conjunto de plantas se ajuda mutuamente e faz com que seja muito mais fácil o desenvolvimento dos nossos morangueiros. Vamos então agora
plantar, fazer um passo a passo de como é que isto se faz. Vou só explicar primeiro que as pessoas muitas vezes gostam muito, compram os morangueiros já carregadinhos de morangos e de flores, mas na realidade nós devemos cortar isto antes de plantar. Eu vou cortar de alguns, vou deixar só de um para não ficarem tristes, mas porquê? Porque se eu tirar os frutos e as flores, a planta vai concentrar as suas energias a enraizar e a desenvolver a parte vegetativa para mais tarde então florir e frutificar com mais intensidade. Se eu a plantar já carregada de flores e de frutos, ela vai concentrar as energias nisso e depois vai dar menos frutos e menos flores ou vai dar frutos mais pequenos. Portanto, nós devemos cortar efetivamente as flores e os frutos. Vamos então agora fazer aqui o passo a passo. Colocar a argila. Geotêxtil. Já temos aqui a nossa floreira plantada, já com a cobertura com a casca de pinheiro. Deixei só aqui estes morangueiros assim para não ficar tão despido, mas devem-se tirar efetivamente todos. Vou tirar aqui. É claro que se não quiserem tirar não é obrigatório, ele não vai morrer por causa disso, não vai ter tanta produção. E agora que cuidados de manutenção é que preciso para os meus morangueiros? Preciso não lhes falhar com a rega e devemos tentar não molhar muito os frutos e as folhas quando regamos, regar diretamente aqui na casca, portanto regar na cobertura. Temos que ter, como eu disse, atenção à fertilização, porque ele precisa muito, não é, de frutificar. Nós queremos que ele frutifique e que dê flor e fruto, portanto temos que o fertilizar. E até pode ver no vídeo anterior os fertilizantes caseiros que eu aconselho para este tipo de situação. E depois devemos ir sempre cortando, por exemplo, não penicamos só o morango, quando vamos cortar, cortamos pela base, devemos sempre cortar o ramo onde já frutificou. Para quê? Para estimular nova floração e nova frutificação. Portanto, durante todo o processo de floração e frutificação, vamos sempre eliminando os ramos onde já frutificaram e também as folhas velhas, e se houver assim uns estolhos maiores, que são os raminhos que se lançam a partir da planta mãe, também os podemos cortar. Porquê? Porque nós nesta fase queremos que a planta se concentre na floração e na frutificação, porque queremos frutos. E depois, quando acaba o período de frutificação, lá para o outono, o que é que devemos fazer? Devemos limpar muito bem as plantas e aí reduzimos só quase mesmo às folhinhas que estão à volta da planta mãe. Cortamos tudo o resto, podemos então aproveitar para dos estolhos maiores fazer estacas de morangueiros para propagar os morangos, mas ao fazermos esta redução eliminamos pragas, eliminamos doenças e fazemos com que a planta fique mais forte, não é? Que ela depois vai se desenvolver para na próxima estação voltar a dar flor e fruto como nós queremos. Portanto, agora é
Não se esqueça que são plantas que precisam de muitas horas de sol direto, como todas as plantas que têm fruta. Portanto, não gostam de estar dentro de casa, têm mesmo que estar no exterior, ou numa varanda, ou num terraço, ou mesmo numa floreira de janela. E agora é usufruir dos vossos morangeiros e também das aromáticas que aqui misturamos, e mesmo estes cravos túnicos, as pétalas também são comestíveis, e continuar durante as próximas estações a comer os seus morangos, depois no final limpá-los, propagá-los para no próximo ano continuar a ter fruto dos seus morangueiros. No próximo vídeo vamos falar de trepadeiras floridas, que é uma peça fundamental em qualquer varanda, terraço ou jardim.